dia, bom dia! Clube das Poderosas começando aqui no nosso Instagram maravilhoso. Ai, gente, que semana maravilhosa será essa? Já quero dizer para vocês que estamos começando essa semana com tudo. E eu já vou colocar o nosso título aqui. Bom dia, Eleni! Como que você tá, maravilhosa? O golpista do Tinder. Essa semana, gente, promete. Tô colocando aqui o nosso título. Alerta de spoiler, viu, gente? Nós vamos falar sobre esse filme documentário que saiu. Ah, ok. E, gente, não vou conseguir colocar esse comentário. Eu vou conseguir. Peraí, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Que eu vou colocar? Amor romantizado e amor genuíno. Pronto. Muito bem, bom dia, Tati, bom dia, Eleni, bom dia, maravilhosa da... Gente, já vou chamar ela para entrar aqui. Bom dia, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Essa semana tá muito especial, a gente vai estar discutindo um assunto bastante delicado, porém bastante enriquecedor para a vida de todas as mulheres, de todos os homens que passarem por aqui. Saiu aí, né, na Netflix, um documentário chamado Golpista do Tinder. E esse documentário tem realmente impactado muitas pessoas. Inclusive, eu fiquei bastante impactada com esse documentário. E tanto é que resolvi vir aqui falar sobre isso. E não tô sozinha essa semana. Chamei aqui a Grazi Nazário para participar comigo. Chamei também o Murilo Brito, que é um super amigão meu e uma pessoa muito lúcida para esses assuntos, para também vir aqui conversar comigo. Porém, eu quero dizer para você já chamar uma amiga aí. Corre, amiga, ó, já clica aqui embaixo no aviãozinho, chama uma amiga, coloca essa pessoa aqui para conversar com a gente. Aí, Tati, Eleni, que já chegaram por aqui, vocês já assistiram esse documentário? Já assistiram esse filme? Comenta aqui comigo. Vem comentar comigo aqui se você já assistiu, se você já viu. Bom dia, Grazi, sua maravilhosa. Como você tá? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Paula. Bom dia, meninas e meninos que estão assistindo. Tudo ótimo. Maravilha, bem-vinda aqui. Eleni não assistiu ainda. Vou te dizer, amiga, já tira aí um dia hoje para assistir e aqui vai rolar uns spoilers, hein? A Tati assistiu ontem, maravilha. Vamos chegando, vamos entrando por aqui, que o papo hoje tá de respeito. Bom dia, Murilo. Como que você Bom tá, meu dia. amigo? Eu vou bem, vocês? Também, estou muito bem. Tudo ótimo, Murilo. Maravilha. Bem, Deixa eu já colocar um fone aqui. coloca aí o fone. Luana chegou bem na hora. Gente, vou dizer para vocês que vai rolar uns spoilerzinhos aqui hoje, mas nada que vá atrapalhar você de ter aí o impacto necessário desse documentário. Eu realmente achei muito importante a gente separar tempo para essa conversa. Eu assisti esse documentário no sábado, foi no sábado, e fiquei assim, foi sábado não, foi sexta, e fiquei impactada. E aí, lógico, né, amigas, quando eu vejo coisas assim, eu já falo, meu pai, tem que levar lá pro Clube das Poderosas, tem que falar no Instagram, tem que gritar os quatro ventos. Bem, mas para você que está me chegando aqui, talvez não me conheça, eu sou a Paula Sena, sou especialista em autoestima e maturidade emocional e tenho ensinado mulheres a fortalecer a autoestima na prática. E também mostro para elas como que elas podem se priorizar sem sentir culpa por isso. Grazi, Murilo são meus convidados dessa semana. Vocês vão ver esses rostinhos aí nos dias dessa semana. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, vocês são muito queridos. E eu quero que vocês se apresentem também. Ladies e fãs. É isso mesmo, Murilo? Vou dar a palavra para a Grazi primeiro. Lindona, se apresenta aí pra gente. Bom dia,
Eu sou a Grazi Nazário, eu sou escritora e trabalho com questões femininas também. Eu escrevo sobre mulheres, sobre merecimento, autoestima, como que nós, mulheres, podemos lidar melhor com o nosso dia a dia do jeito que ele é e entender por que nós estamos assim, né, nessa colocação, da forma que a gente se vê hoje. É isso, eu tenho uma página aqui, o Manas Oficial, e vamos conversar bastante essa semana sobre a questão do golpista do Tinder, que é um assunto que a gente não sabe tanto, né? Porque ninguém quer falar tanto sobre isto. Sim. Essa é uma questão, é meio estranho, vergonhoso até falar, nossa, você caiu num golpe desse, mas é muito comum. Exatamente. Murilo, se apresenta aí pra gente, vamos entrar nesse papo já já. Vai chamando as amigas aí, galera. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Muito bem, amigo. Então, gente, meu nome é Murilo Brito, eu tenho 33 anos. Eu sou amigo da Paula aí há muitos anos, a gente praticamente partilhou uma infância, uma pré-adolescência juntos, porque moramos próximos, enfim, vários caminhos da nossa vida que nos juntaram. Eu sou formada em recursos humanos e, bom, sobre o tema que a gente vai falar hoje, o decorrer dessa semana, eu sou um curioso aí sobre o assunto, a gente sempre costuma conversar bastante sobre isso, eu e a Paula, nos nossos encontros, a gente sempre tem uns bate-papos bem legais, e eu quero trazer um pouco também da minha visão, do meu olhar sobre esse assunto, eu acho que vai ser bem interessante para um crescimento de todos nós, né? Sensacional. Bem, então, bora começar esse bate-papo. Você que está assistindo, o comentário aqui é livre. A gente gosta mesmo de ouvir os comentários de vocês. E temos aqui a nossa figurinha da mulher poderosa, mulher de vermelho. Se você concordar com o que a gente está falando, fizer sentido para você, coloca aí a mulher de vermelho, sobe mulher de vermelho, vem conversar com a gente, comenta aqui com a gente, que é muito importante a sua participação aqui. Grazi, vamos começar então fazendo um resumão aí pra galera que já assistiu, dar uma relembrada, quem talvez não assistiu, saber aí mais ou menos do que se trata esse filme, esse documentário? Sim, é o seguinte, o Golpista do Tinder fala um documentário sobre uma pessoa, um homem lá, que se utilizava do aplicativo para dar golpe em mulheres. E isto golpe de dinheiro mesmo, roubando essas mulheres a partir da boa-fé delas, né? Então, é um documentário que traz como que ele construía essa fanfic, né? Para chegar nas mulheres e conseguir convencê-las de que elas poderiam, deveriam e sim, efetivamente emprestavam dinheiro para ele. Então, basicamente, várias mulheres caíram do golpe, né? Mas duas mulheres contam a história e contam como que essas histórias se cruzam, assim. É muito interessante, quando a gente assiste o documentário, perceber como que ele construía isso a partir da narrativa de uma e de outra. Então, é um documentário que vale a pena assistir até o final, viu, gente? Porque às vezes você começa a assistir um documentário assim e um monte de gente que eu conversei falou, eu não assisti até o final, o que acontece? Porque fica esperando uma história, né, Paula? Sim. E, na verdade, o desfecho é muito importante. Entender como aquilo chegou até o fim é muito importante. Sim. Então, o documentário é basicamente isso. E aí ele fala da rede Tinder mesmo, especificamente, que é uma rede mundial, né? E o caso não acontece aqui no Brasil, mas ele acontece com a moça do... Você lembra o lugar que ela era? Da Noruega. Eu também não me recordo os locais, né? Mas eu sei que é fora do Brasil, eu sei que não acontece... É da Noruega. Eu sei que não acontece no Brasil. Ah, isso. Mas ele vai em vários, né? Porque depois tem uma outra que ele faz, sim, que ele conversa na Inglaterra. Então, ele é um golpista, assim, internacional, digamos assim. Legal. Mais ou menos isso, o documentário. E é muito interessante como isso é sério, gente, que nem o Instagram deixou eu colocar o título aqui, o golpista do Tinder.
Olha que interessante, eu digitei aqui o golpista do Tinder, quando eu fui publicar o Instagram falou, seu comentário vai ser denunciado. Ele me avisa que se eu falar sobre isso, essa live não sai. Então por isso que eu coloquei aqui amor romantizado e amor genuíno, pra ficar bonitinho pro Instagram deixar a gente conversar sossegado, né? Mas para vocês terem uma ideia de quanto isso é importante de ser conversado, especialmente para nós que estamos aqui mulheres, né? E eu trago aí o Murilo também com uma outra perspectiva, uma outra visão, né, de gênero também, para que a gente possa estar conversando e abrindo a nossa mentalidade para muitas coisas que muitas vezes ainda estão, ó, nos deixando cegas diante de algumas coisas. Murilo, vou jogar a bola para você, amigo. Queria que você trouxesse aí o seu primeiro ponto de vista para a gente já entrar nesse bate-papo aqui e entrar nesse assunto de uma forma mais profunda. E lembra aí, gente, de comentar com a gente se estiver fazendo sentido para você. Então, eu assisti também um documentário, eu achei assim bem impactante, porque a gente não tem noção, né, que uma coisa que está na palma da nossa mão e é uma coisa assim tão corriqueira, tão do dia a dia, né, a gente vai passando por um lado, passando para o outro, e como que isso pode acabar mudando, transformando a vida das pessoas, né, de acordo com quem passa pela nossa trajetória, quem passa pelo nosso caminho, e isso é muito sério, é muito mais sério do que parece, né. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi como que nos dias atuais, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todo o avanço que a gente tem, a gente ainda procura as mesmas coisas de antes, né, é aquele amor, a gente procura ser completado por alguém, a gente procura aquilo que a gente acredita que nos falta. Eu até anotei uma frase que logo que começa, ela fala isso, né? Que ela acha que todo mundo gostaria de encontrar alguém num bar ou no mercadinho, mas hoje o melhor jeito de encontrar alguém é nos aplicativos. Inicia dessa forma, né, falando que o melhor jeito de se encontrar alguém é nos aplicativos. E da onde nasceu essa crença, né? Porque aplicativo é uma coisa super nova. E assim, as interações entre nós, seres humanos, elas sempre foram reais, sempre foram de pessoa para pessoa, né? E hoje que tem esse intermédio, que existe esse veículo que é a internet, que não existia antes. E como que em tão pouco tempo mudou a perspectiva das pessoas a esse respeito, né? Dela chegar ao ponto de dizer que a melhor forma de interagir ou conhecer alguém é não estando com aquela pessoa, é estando através de um aplicativo. Então, assim, isso me chamou bastante atenção. E é claro, também o tema que a gente vai discorrer hoje, que é sobre o amor romântico, né? Porque ela também inicia falando sobre o príncipe encantado, que ela era uma criança, né? Uma garota que assistia aos desenhos da Walt Disney, e de como isso foi ficando nela, como isso foi criando um olhar nela, de que realmente existe esse príncipe que vai chegar num cavalo branco para salvar ela de algo que, na verdade, ela não precisa ser salva. Mas a crença disso está lá, e isso veio sendo trabalhado na mente dela de uma forma muito sutil, né, como acontece com todos nós. E aí, às vezes, a gente chega lá e se pergunta, mas por que eu penso assim, né? Por que que eu ajo dessa maneira? E aí ela teve esse estalo, mas precisou acontecer, né, toda aquela história com ela, para ela perceber que, caramba, eu espero um príncipe encantado, né? E talvez foi isso que me colocou nessa situação. E essas raízes que a gente traz, né, Grazi e Murilo, e amigas que estão aqui conversando com a gente, essas raízes desse amor romantizado, né, desse amor irreal, daquela mulher que sofre, aquela princesinha que sofre, e de repente aparece um príncipe super rico, né, que vai tirar ela daquela pobreza, daquela situação desafiadora que ela vive. E geralmente é voltada mesmo para essa questão financeira, até mesmo nos próprios desenhos, né? Nunca é uma questão só de emoções e tal.
ideal. É sempre assim, uma moça muito pobre de uma cidadezinha, né, e o príncipe muito rico, com posses e aquela coisa toda, né? Agora a gente consegue ainda ver algumas novas animações que estão desmistificando isso, né? Tirando um pouco dessa situação. Moana, por exemplo, que já chega com uma leitura de uma mulher independente, né? De uma mulher mais pra frente. Eu lembro que na nossa época, eu não sei quem aqui é da época da She-Ra, né? Do He-Man lá. E eu lembro, gente, que como aquela guerreira She-Ra era criticada, né? E todo mundo colocava um monte de empecilhos para que as crianças não tivessem acesso àquilo, porque era uma construção muito diferente do que a sociedade plantava, né? E planta até hoje. As novelas também, né? Você sempre vê aquela condição da mulher, né? De uma vez que eu tenho um amor, eu nunca mais vou olhar para ninguém, eu nunca mais vou interagir, eu preciso ter um mundinho com aquela pessoa, e é tudo tão bonitinho, é tudo tão perfeitinho, e eu bato muito na tecla aqui. Perfeito não existe. E tudo que é muito perfeito, perfeição, é algo que vai trazer pra gente muitas dificuldades. Porque você nunca vai alcançar, é inalcançável essa perfeição. Então, quando a gente tem essas raízes, essas crenças desse amor inalcançável, né? Daquele príncipe que, uau, ele faz tudo, ele tal, ele me tira, e ele me banca, e ele me leva para lugares incríveis. Quando a gente tem essa visão, naturalmente, a gente vai cair numa cilada, né? Tem até uma música que fala, né? Não era amor, era cilada, né? Eu acho muito divertido, mas é uma realidade. Tem muita gente achando que tá indo para um amor, mas tá indo diretamente para uma cilada. Tá fazendo sentido aí do outro lado, minha gente? E aí, Grazi, o que você tem a dizer sobre isso, minha amada? Olha, eu estou aqui ouvindo o que você está falando, e tem tudo a ver essas raízes, né? Tudo que foi construído, e não apenas mulheres da nossa idade, mas continua se fazendo isso. Mesmo a gente tendo algumas animações novas, com novas pegadas, assim, tipo a Moana, que você falou, a Frozen também tem uma pegada nova, diferenciada. A gente continua criando mulheres com esse pensamento. Então, mesmo as meninas mais jovens, tendo um pensamento mais aberto, um pensamento mais ativo, nós percebemos que muitas raízes continuam porque essas mães, né, da nossa idade, ou mais velhas, ou independente, elas foram criadas sob essa ótica, e isso complica demais, porque ao mesmo tempo que a menina está tentando se libertar disso, a mãe vem com uma situação, não é assim, mesmo a mãe vivendo uma realidade totalmente diferente, ela continua pregando que aquilo é o certo, porque ainda é complicado as pessoas desviarem do esperado, né? Então, aquilo ali é ruim, mas eu já conheço o ruim, então eu vou continuar no ruim. Então, isso é uma prática ainda comum das pessoas adultas, assim. E essa questão do amor genuíno, do romantizado, ainda é um desafio das pessoas entenderem essa questão do se cuidar, do se amar. Ainda tem muito, a Paula sabe bem do que eu estou falando, que muitas mulheres ainda pensam que é egoísmo cuidar de você mesma, que ainda não está uma coisa comum a mulher entender que este servir, né, este servir que muitas vezes as pessoas acham que é fazer coisas por outras pessoas diretamente, né, pela sua família, pelas pessoas que estão do lado dela. O servir não é, o servir é também pensando nela no sentido de quem ela está ajudando, pessoas que realmente precisam, né, o mundo no sentido de coisas que você vai deixar para o mundo e não para pessoas que podem fazer aquilo e você está fazendo só por uma questão de hábito mesmo. Então, pensando nessa questão do amor genuíno,
Como que você cuida desse amor por você mesmo? Como que você consegue chegar no Tinder? Eu já participei muito de aplicativo. Não sei se vocês aqui já conversaram, conheceram pessoas por aplicativo. Mas eu já conversei bastante. E uma coisa que o Murilo falou, que a moça começa falando no documentário, realmente é muito mais fácil. Eu aqui posso conversar com pessoas do mundo inteiro, de outras cidades, né? Eu posso iniciar um papo assim, que num bar, por exemplo, seria mais difícil eu entrar, para pessoas tímidas principalmente, para eu entrar, conversar, começar uma conversa num bar, por exemplo, numa balada, não vai rolar, entendeu? Tá tudo alto, não sei o quê, é outra pegada. No aplicativo, quando você está buscando um relacionamento, quando você está buscando conhecer outras pessoas, ele se torna mais fácil, na minha visão, por isso. E aí, entende que como você está num ambiente mais seguro, né, muito entre aspas, mais seguro, você vai conseguir se sentir mais à vontade, confiar um pouco mais naquela pessoa. Mas aí você não pode deixar de pensar que as pessoas são muito maldosas muitas vezes e usam isso contra você. Então, ao mesmo tempo que deveria ser um ambiente seguro, assim, você não vai ser atacada, por exemplo, porque mulher tem que pensar em muitas coisas, né? Então, você não vai ser atacada, não vai ter uma coisa assim, muito assim. Mas, ao mesmo tempo, tem golpes como esses. Tem outros golpes também, não vou fugir, mas vou rapidinho falar. Outros golpes, inclusive, que falaram tempos atrás que estavam marcando encontro com rapazes, chegava na hora, era assalto. Então, olha quantas coisas pode acontecer num aplicativo. Então, essa coisa de você prestar atenção no que você está fazendo nas pessoas e entender que você está ali para conhecer pessoas, mas que primeiro, previamente, você tem que estar de boa com você para não cair nesse tipo de golpe. Eu acho que é muito importante a gente pensar neste amor romantizado. Eu acho que esse amor romantizado, se você não tem uma ideia de que é legal uma pessoa ser gentil, óbvio, é legal uma pessoa conversar com você e tal, mas pensar que alguém vai estar no Tinder te oferecendo, assim, passagem de avião, como acontece com a menina, ela vai num jatinho particular, sabe? Uma pessoa que você nem conhece, ela tá ali na hora em casa, vou dando um spoilerzinho pequenininho, Paula. Isso mesmo. Ela tá ali em casa, não é? A pessoa vai e fala, olha, vamos. Aí eu, mano, como assim ela vai sair? Isso aí uma mostra, pessoa que ela... Isso daí mostra, Grazi, o quanto as pessoas... Eu vejo uma geração de mulheres muito vazias. Eu vejo forte isso que eu tô falando, mas eu vejo uma geração muito vazia de que, eu estudo, eu tenho intelectualidade e tal, mas como você não se desenvolve nas suas emoções, na sua solitude, né, de viver aquilo que é mais intenso sobre você mesma, você vai aceitando qualquer coisa e até vai se deslumbrando de uma forma mais rápida. Tudo é um uau, ele me respeita, cara, o respeito é o mínimo. Mas ele é tão carinhoso, cara, carinho é o mínimo, né? E eu vejo que as mulheres hoje ainda veem essas coisas como uma pedestalização. Nossa, mas você tinha que ver, ele abre a porta do carro, ele manda chocolate, cara, isso é o mínimo. Ser bem tratada por um cara, né, no seu relacionamento é o mínimo que o cara pode fazer. É o mínimo ele te responder, não sumir. Isso é o mínimo, né? Então não é o máximo. A gente tem muito isso, né, Grazi, como mulher nessa sociedade. Então esse vazio existencial mesmo da alma, né, que eu falo, essa falta de preenchimento individual, de ter relacionamento com você sozinha primeiro, de ser completa, é que faz muitas vezes tomar iniciativas assim. Eu particularmente, Grazi, odeio, sempre odiei. O Murilo me conhece há muitos anos. Gente, eu tenho preguiça, mais uma preguiça de aplicativo. Dá preguiça mesmo. Eu não tenho paciência, porque eu sou muito intelectualizada para algumas coisas. Eu vou ser muito direta, sabe? Eu me coloco num pedestal ali que eu falo, cara, não tem homens no meu nível num lugar desse. Mas eu costumo dizer com tanta propriedade assim,
Que, assim, lógico, conheço muitas pessoas que deram certo, mas é 1 em 1 milhão, minha gente. Sim, eu também. Eu também conheço. É 1 em 1 milhão. Então tem muita mulher que fala, vou pro aplicativo pra buscar relacionamento. Cara, ali não ali é sexo. Na maioria das vezes, 95%. A maioria das vezes é verdade. É sexo casual. E eu falo muito, vou finalizar, Murilo, já vou te dar a palavra e para vocês. Mas assim, muitas mulheres não sabem nem o que querem. Porque eu costumo dizer assim, cara, se você não sabe o que você quer, eu, por exemplo, por mais que eu me dou bem na vida casual dos relacionamentos, eu tenho relacionamentos casuais muito gostosos, eu simplesmente não gosto de aplicativo. Eu ainda prefiro ir lá numa balada, que também não é um lugar que geralmente você vai sair de lá com um relacionamento genuíno, né? Então, tudo isso a gente precisa mensurar. O ambiente para buscar o relacionamento que você quer. Mas antes de você mensurar onde buscar um relacionamento, como buscar um relacionamento, é importante você saber que tipo de relacionamento você quer viver. Se você não tem noção disso, você vai cair em ciladas. Porque tem muita mulher que quer viver um relacionamento genuíno, saudável, de parceria, papapá, e tá buscando isso no lugar que só tem gente buscando sexo casual, que só tem gente buscando uma diversão momentânea. Tá fazendo sentido, gente? Comenta aí, gente. Pode comentar. Pode comentar. A conta não fecha, né? Meu, exatamente. Eu tava ouvindo o que vocês estavam falando e assim, o meu relacionamento deu certo, foi por aplicativo. Sim. Mas realmente, assim, até eu chegar nesse relacionamento, eu já tinha saído com muitos outros caras e que não tinha rolado, assim, não tem conexão. É exatamente isso que você tá falando. É uma coisa, assim, só para aquele momento, só para suprir uma necessidade casual. E até eu conseguir esbarrar com um cara que realmente era legal e que realmente eu criei conexão e que realmente rolou, não foi assim nos primeiros meses, acho que nem nos primeiros anos. Então, assim, existe a chance? Existe. Mas isso não tem que ser a única ferramenta, não tem que ser olhado dessa maneira, como o único modo ou o modo mais fácil, né? Porque, assim, eu ainda acredito nas interações humanas, sabe? Eu acho que ainda é o melhor caminho. E como a gente está falando sobre o amor romantizado, o amor genuíno, às vezes a gente também tem uma tendência de demonizar um pouco, né? Achar que por ser romantizado esbarra ali no negócio de ser lúdico, né? E eu acho que a gente também tem que olhar pro romântico com uma certa afeição, porque assim, não é que seja problema você ser uma pessoa romântica, eu acho que você tem que ter na sua cabeça que não existe conto de fadas, é diferente, entendeu? Então assim, não existe um conto de fadas, não existe um príncipe no cavalo branco. Agora, ser romântico não tem nenhum problema, pode ser um traço da personalidade da pessoa, né? Às vezes a gente, como a gente começou a falar aqui das influências, né, sobretudo na infância, mas às vezes também não é. Às vezes é um traço da pessoa, é uma pessoa mais romântica. E não é que essa pessoa ela precisa mudar, ela só precisa se atentar, né? Porque como uma pessoa romântica, ela fica um pouco mais suscetível a sofrer certos abusos, porque as pessoas, ao perceberem essa fragilidade, podem se usar disso contra ela. Então, assim, você tem que ter só essa questão da consciência de que não existe um conto de fadas. Mas ser romântico não tem nenhum problema, é uma coisa que é até bonito de se ver, né? Uma pessoa assim que se entrega, uma pessoa que, pô, é legal, sabe? Tem responsabilidade afetiva, né, amigo? Que quer fazer o outro se sentir mais do que especial, né? Sim, sim, e que se doa, né? Mas assim, tem que ser na proporção, né? Não pode ser uma coisa tão desequilibrada, tão desbalanceada. E é nesses pontos eu acho que uma pessoa que é romântica precisa se atentar. Eu estava também vendo lá no
no documentário que o golpista, né, no caso, ele não se aproveitou só de quem ele teve uma relação amorosa e afetiva. Sim. Né? Teve também a amiga, né, que assim, eles chegaram a sair no intuito de que talvez fosse rolar algo, mas ali se percebeu que não era aquilo, mas se tornaram grandes amigos. Isso não fez com que ela deixasse de ser uma vítima. Sim. Ela acabou sendo uma vítima dele também. Então, às vezes, não é só essa questão afetiva que nos coloca ali numa situação delicada e difícil. A gente precisa ler os sinais, estando em qualquer ponto de uma relação, seja na amizade, seja só como um colega de trabalho, seja como um relacionamento afetivo, seja só para sexo, enfim, né? São vários papéis que a gente vai vivendo e sendo para alguém, e que em todos eles a gente pode ser frágil em algum momento. Sim, e eu também, quando estava reparando nessa questão de como a amiga, né, se torna amiga, a gente vai falar aqui mais pro meio da semana sobre a carência, né, amigo? E a carência, ela leva a gente a essa busca, né, por amizades, por amores, por parcerias. E, gente, olha, fiquem atentas e atentos aqui, porque essas lives não vão ficar salvas aqui no Instagram, tá? Elas vão para outra plataforma vizinha, lá no YouTube. Então, você participe aqui ao vivo com a gente, para que você não perca nenhum detalhe. Então, lá pro meio da semana, a gente vai falar sobre carência, a gente vai falar sobre saber falar não, né? Se posicionar diante da vida. Mas você vê, amigo, que ela foi numa intenção de paquerar, né, de ver se ia rolar alguma coisa, e ela vai direto pra casa do cara, de um cara que ela não conhece. A primeira atitude, ele convida pra ela ir e ela vai. Gente, quanto risco existe nisso? Porque não é... E outra, não é uma questão de que a mulher não pode ir até o homem, a mulher não pode ser independente. A questão é que, como a Grazi falou, a Grazi teve algum problema que não conseguiu voltar ainda, mas como a Grazi falou aqui, a mulher, ela já passa socialmente por muitas situações, né, que são preocupantes e duvidosas para ela. Ela tem horários para andar na rua. A gente mesmo, aquele dia, sentado na pracinha, a gente viu a diferença, né, de um homem passando, de uma mulher passando, né? O desrespeito, a ideia de que mulher é propriedade. Então, assim, isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. A mulher ainda ela passa por essa visão. Então, com todo esse contexto cultural, social, como que você se coloca nessa posição? O risco, qual é a chance, né? Você precisa mensurar isso. E elas não mensuram, elas simplesmente se jogam e vai, sem colocar isso. Eu, particularmente, né, sempre falo, até para as minhas alunas, dos cursos de conquista, cursos de relacionamento, deixa o cara se movimentar um pouco. O DNA do homem, ele é movido mais ao desafio. E às vezes a mulher, ela vai suprindo isso de uma forma tão rápida, tão despretensiosa, e ela não deixa nem a pessoa mostrar esse interesse por si. Ela tá tão carente, ela tá tão jogada nessa necessidade, que muitas vezes ela não dá nem a oportunidade da pessoa ir até ela, da pessoa se organizar para estar ali, da pessoa fazer um movimento, para ela poder sentir isso acontecendo. Gente, eu vou ler alguns comentários, que tem comentários incríveis aqui. Lá quando a Grazi estava falando, né, sobre as mulheres, a Tati falou assim que é muito automático essas reações das mães, por exemplo, né, que falam, ai, minha princesinha, minha filhinha, né, e já coloca a criança dentro desse contexto do conto de fada, da princesa, que é toda perfeitinha, que é toda bonitinha, né, e a criança já cresce automaticamente nessa visão. Também a Tati falou aqui sobre a proteção física. Inicialmente, muitas mulheres, elas dispersam dessa questão da proteção física, que é o que a gente está falando, né, Murilo? Ela só vai pelo impulso emocional, mas ela esquece que existem questões físicas, questões de proteção,
que a gente precisa se atentar. A gente precisa se atentar. E aí a Tati também comentou sobre normalizar o mínimo. A gente fica aceitando o mínimo, porque isso é colocado como normal, né? A princesinha sempre sofre, o príncipe é carinhoso, ele respeita, ele é o contrário do sofrimento que ela tem. Então, não deixe normalizar o mínimo. E a Jéssica Gomes, Jéssica, tô tão feliz que você tá aqui. Ela disse assim, nós temos que saber o que buscar e onde buscar. E é autoconhecimento isso, né, gente? A Luana falou assim, gente, ela achou que eles eram grandes amigos mesmo. E você falou tudo, Murilo, nessa fragilidade da ausência. Muito bem, Tati comentou aqui também. Eu pensei exatamente nisso, Paula. A exposição que a mulher se coloca demais. Ela se coloca vulnerável diante de situações que podem colocar ela em complicações diante da sua proteção física. Gente, quantos comentários incríveis vocês fizeram aqui. Continuem comentando que ainda tem muito pra gente trocar sobre isso. Certo, Grazi? Você sumiu, mas pode voltar aí, amiga, certo, colocando aí seus pensamentos. Certo. Então, o que vocês estavam conversando tem tudo a ver com a questão, claro. E eu queria falar também para vocês quanto essa questão física, emocional e a questão de... Ai, eu ia falar... Caiu a minha internet, eu perdi totalmente o meu ponto. Mas essa questão do aplicativo, só voltando rapidamente, não é o único lugar que a gente precisa ter esse tipo de cuidado, sabe? Como você falou, também numa balada, também em qualquer lugar. Mas em que lugar é o lugar certo para buscar alguém, sabe? Isso é um pouco estranho também. Porque muitas vezes a mulher também quer um relacionamento casual e quer buscar isso no aplicativo ou na balada, em qualquer lugar. Mas a diferença é que você sabe o que você quer, entendeu? Então, quando você vai no aplicativo, você já se liga qual que é a da pessoa, e você também quer aquilo, mas aí você vai fazer tudo com mais cuidado, né? Às vezes você vai ali, como a Paula disse, vai procurar um amor genuíno no aplicativo, e como o Murilo falou, que eu também já conheci pessoas no aplicativo, com uma intenção de ter um relacionamento, e tenho grandes amigas por aplicativo. E já me ferrei por aplicativos, assim como eu já me ferrei em outros lugares, entendeu? Com pessoas me apresentando, na escola, que eu sou professora. Então, já namorei pessoas, né, professores da escola, e não foi legal. Então, as experiências boas e ruins, elas vão acontecer em qualquer lugar. Mas quando você se conhece o bastante, quando você tem maturidade para entender algumas situações, como a Paula disse, não fazer do mínimo uma coisa assim, do outro mundo, você consegue entender até que quando a pessoa está utilizando dessas coisas, né? Porque o golpista do Tinder, ele utiliza de várias artimanhas. Essa questão do dinheiro é uma coisa que ainda está... muitas pessoas falam, inclusive comentam, quando as meninas falam sobre o golpe que elas levaram, os comentários vêm, também só pensei em dinheiro, entendeu? Ninguém entende como isso é construído na cabeça das mulheres, como isso é construído socialmente, e isso não é levado em conta. O que é construído até então para ela entender que cuidar dela, porque esse cuidar é muito importante, ela está super buscando esse cuidar, porque ela não entendeu ainda como é cuidar dela mesma, então esse cuidar fora é uma coisa que ela busca. E esse cuidar é também, como que fala? Dar uma boa vida, né? Ter uma boa situação financeira e proporcionar coisas novas. Então, ao invés da menina ficar, nossa, eu vou sair para um jatinho com um cara que eu nem conheço, não, ela fala, que legal. Entendeu? Que coisa estranha, que aí ao invés de ela ficar temerosa, tanto com o físico, quanto emocional, quanto com tudo, ela não conhece a pessoa, ela, que legal, vou ter oportunidade de viajar num jatinho,
né? Então, muda-se um pouco os valores, mas isso é uma coisa construída. E não é só ela, né? Quando eu vejo lá os comentários, porque ela é interesseira. Não, gente, isso é uma coisa super comum. Se você for falar isso com qualquer pessoa, dificilmente vai ter alguém que vai falar, eu não iria, né? Então, dependendo de como essa pessoa foi criada, independente da idade, como que essa pessoa está considerando os valores dela, né? Sim. Quais são os valores dela para ela parar e pensar? Será que é legal ir pegar esse jatinho aí e viajar com esse cara que eu nem conheço? Então, eu acho que a questão é muito mais a gente perceber isso, porque se você também quer um relacionamento casual, uma situação assim, você também pode querer, mas você precisa ter consciência de que é isso que você quer. E se você quer uma coisa diferenciada, né, um relacionamento genuíno, ainda que você for no aplicativo, você precisa entender diferenciar. Se você não conseguir diferenciar esse tipo de situação, não vai dar. Não vai dar em lugar nenhum, porque vai ter esses golpes também. Eu conheço mulheres que se envolveram com pessoas que queriam que ela pagasse tudo para eles, né? Pegasse empréstimo no nome deles. Eu já vi isso. O cara não é golpista do Tinder e não levou elas para viajar de jatinho. Porque é engraçado que ele fazia essas coisas de pagar restaurante caro, de fazer tudo que ele fazia ali no início, já era com dinheiro de outras mulheres, né? É como se fosse uma pirâmide, assim. Né? Sim. Então, ele estava dando golpes em várias pessoas e aí ainda uma delas fala, depois que eu soube, eu fiquei pensando, gente, então ele fazia isso com o dinheiro de outras pessoas. Então, é exatamente isso. Mas eu já vi pessoas fazendo tendo esse tipo de atitude, mesmo sem oferecer nada disso, sabe? Logo de cara, era uma pessoa carinhosa, simplesmente, Paula e Murilo, só um pouco mais carinhoso, dava um pouco mais de atenção, aquela coisa do bom dia. Mano, pelo amor de Deus, entendeu? E aí, com o tempo, dá pra você tirar empréstimo pra mim, que eu tô com uma dívida muito assim, gente, eu vi de perto. Então, isso é muito sério, porque quando você... Aí eu falava pra essas pessoas, pra essa pessoa que eu conheço, sério, eu falei, olha, eu não tenho condições de fazer isso, nem pro meu ex-marido, eu nunca fiz. E aí ela falava assim, não, ele é gente boa, ele não sei o quê. É muito louco isso, né? De pensar, você colocou uma coisa no seu nome. Sim. E a gente ainda vai conversar essa semana sobre isso, viu, gente? Sobre o seu lugar, o lugar do outro, como que você se posiciona em relação às dificuldades de outras pessoas, o que é realmente servir o outro, o que é ser... realmente se colocar em situação de vulnerabilidade, né? Gente, o nosso tempo, já tá indo embora. Foi muito rápido aqui, mas como eu disse para vocês, a gente vai estar aqui a semana toda trocando esse assunto, trocando vários pontos, várias perspectivas. Então, vamos falar sobre essa questão do lugar do outro, o seu lugar, vamos falar sobre saber falar não, vamos falar sobre essas questões do deslumbramento, né? E a gente está aqui sempre às 8 horas da manhã, aqui no Clube das Poderosas, conversando desse assunto muito impactante, e você pode nos acompanhar. Para você que é mulher que chegou aqui agora, já pode me seguir, segue o Murilo, segue a Grazi também. E se você quiser participar com a gente lá na comunidade, é só me mandar uma mensagem, porque é uma comunidade secreta lá no Telegram. Então, manda uma mensagem para mim falando que quer participar e eu mando o link para você entrar na comunidade e participar com a gente. Bem, gente, Murilo, vou dar para você a palavra para suas considerações finais sobre o assunto de hoje e qual é o recadinho que fica para essa mulherada levar para o dia, levar aí para a reflexão de hoje. Então, gente, eu acho que o mais importante é você não se culpar, né? Se você passou por isso, ou, enfim, se você é uma pessoa romântica e aí você se achar mais suscetível a esse tipo de coisas, em primeiro lugar, você não se culpar, não tem nada de errado com você, né? No caso, você está sendo vítima de uma situação. Então, a vítima, ela nunca é culpada, né? E como a gente assistiu lá, não tinha como dar errado. Quando você vê tudo que o cara proporciona para ela, você fala assim, meu, isso daqui tá certo.
não tem como isso daqui dar errado. O cara levou ela de jatinho para outro país, jantares nos restaurantes mais caros, apresentou a ex-mulher com a filha, motorista, toda uma equipe de apoio em volta de tudo. Você fala assim, cara, isso daqui não tem como ser mentira, isso é real, sabe? E às vezes a gente se deslumbra até com menos, né? A gente não chega a passar, né? Pelo menos eu acredito que não nós aqui, a ser cortejado por alguém que tem um jatinho particular, mas às vezes só da pessoa te levar em casa, só da pessoa, como a Paula estava falando, fazer o mínimo, já nos coloca numa posição de assim, nossa, esse cara é o máximo, esse cara é, sabe, o homem da minha vida, o príncipe encantado. E eu acho que a reflexão que fica pra gente hoje é essa, não existe príncipe encantado, sabe? Existe pessoas que estão procurando por coisas, e mais importante do que essas pessoas estão procurando é você saber o que você está procurando, para que você não caia nessas armadilhas, né? E como a Paula disse também, não aceitar o mínimo como se fosse uma coisa assim, sabe, fora do normal, sabe? Você merece aquilo e muito mais. Então acho que se você já entrar com essa cabeça aí em qualquer tipo de relação, ou qualquer nível que seja, casual, enfim, que seja, já é um ponto bacana você entrar com essa cabeça aí sabendo que você já é completa e que tudo que você recebe é disso para mais. Sensacional, amei. Grazi, suas considerações finais, minha amada. Olha, muito bacana conversar aqui com vocês hoje. O Murilo traz pontuações assim importantíssimas, né? Eu falo o seguinte, para quem ainda não assistiu o documentário, assistir. Algumas pontuações, eu já dei até muitos spoilers da semana, né? Mas, para a gente conversar com uma maneira mais crítica e pensar que é importante a gente fazer esse tipo de trabalho, de conversar e de dialogar sobre as situações, mesmo que você ainda não viveu isso, ou que não conhece ninguém, porque quando acontecer, quando estiver perto de acontecer, a gente tem esse gatilho dessa conversa, dessas percepções quando não está acontecendo, porque, como o Murilo disse, é muito verdadeiro, quando você está numa situação assim, e ainda do jeito que ele faz, porque ele pega tudo isso que a gente conversou aqui, e ele usa de uma maneira realmente para fazer aquilo parecer verdadeiro, entendeu? Então, por mais que você pense aquilo, quando está acontecendo ali, primeiro que você já está um pouco deslumbrada, já tem aquele fator antecipado de como que você está. A menina que participa do documentário, ela já está, acho que há 4 anos no Tinder. Então, ela já conheceu muita gente e nada parecido com aquilo. Aí você vê vários pontos que ele faz de família, né? Das questões que... E aí a gente entende que realmente... Em nenhum momento ela perguntou o que ele queria da vida, o que são mensagens bem, bem pontuais, bem vazias. E tanto que uma fala, as mensagens são muito parecidas, porque ele não fala muito dele. Então, ele só usa aquilo que ele tem, o que nós temos, né, o que é passado para nós, o que seria legal. Então, pensar nisso que a gente está fazendo agora, com uma visão mais crítica, principalmente com o que não está acontecendo, e para quando acontecer algo parecido na sua vida mesmo, não na vida de outra pessoa, na sua vida mesmo, você conseguir reconhecer esses gatilhos, essas situações. Eu acho que essa semana a gente vai ter um trabalho muito bacana de apontar várias situações nesse roteiro aí que a Paula já falou sobre, para a gente conseguir identificar algumas situações, se alguma coisa parecida acontecer. Porque realmente, quando você está envolvido, e você nunca passou por algo antes, do jeito que foi conduzida a situação, é bem complicado você não cair, sabe? Sim. A Luana chegou a comentar aqui, gratidão, muito bem pontuado. E a Luana chegou a comentar aqui que muitas coisas que ele faz no documentário tornam tudo muito perfeito. E aí eu coloquei aqui, só que o perfeito não existe. E aí é que eu quero terminar aqui com essa pontuação. Gente, relacionamento já começa para terminar. É uma provocação que eu quero trazer aqui para vocês,
para desmistificar essa ideia, né? Por quê? Porque a gente sempre vai querer mostrar o nosso melhor no começo de cada encontro. Você vai encontrar uma pessoa, seja no Tinder, seja ao vivo, se você vai numa balada, você vai num restaurante, você vai em qualquer lugar, você sempre está indo na intenção de mostrar o seu melhor, de mostrar o que você tem de melhor. Você não quer mostrar os seus defeitos, né, o seu cheiro ruim, você não quer mostrar ali, né, as coisas que não são exatamente do melhor. Então, naturalmente, a gente já entra no engano dentro de um relacionamento. Então, quando você encontra uma pessoa, você já precisa entrar com esse pensamento de encontrar logo quais são os defeitos dela. Porque o relacionamento que vai dar certo, que é saudável, ele tem mais a ver com aqueles defeitos que são suportáveis para você. Aquilo que a pessoa tem que não é tão legal, mas que vai dar pra gente poder trabalhar isso juntos e levar isso para uma vida inteira. Então é sobre você saber administrar os defeitos, aquilo que não é legal da pessoa, e não só os acertos. Então você que tá aí, amiga, né, em busca de um relacionamento ou que está aí vivendo um relacionamento, lembra disso. Primeiro, ninguém é de ninguém. Não existe meu, minha, para sempre, perfeito, não existe. E você já entra no relacionamento perguntando: o que será que tá por detrás dessa máscara? Todos nós já entramos com uma máscara. Então a ideia é ver mais rápido, o quanto antes, o que está por detrás da máscara. E eu digo que quando você tem essa perspectiva, a chance de você cair em ciladas é muito menor. É como a Grazi falou, você vai questionar mais rápido, você vai querer entender o que a pessoa é mais rápido, você vai permitir que a pessoa demonstre o interesse mais rápido. E amor não são palavras. Amor não são palavras. Amor se remete em ações. As ações que a pessoa toma. Essa pessoa vem até você, essa pessoa quer estar com você, né? Então, a gente precisa expandir nessa linha de pensamento. Relacionamento já começa para terminar. Porque você precisa, ver o que está por detrás das máscaras. Gente, se isso fez sentido para você, esteja com a gente amanhã, 8 horas da manhã, para continuarmos aqui falando sobre esse documentário babado e impactante que saiu aí. Eu agradeço a participação de vocês, meus amigos. Amanhã a gente se vê novamente. Que bom que vocês gostaram dessa live. Beijo, vamos para os nossos dias inspiradas e com essa mentalidade de hoje. Vocês nasceram para ser plenas e felizes. Tomem posse disso todos os dias na vida de vocês. Tchau, tchau, meu povo. Até amanhã.